pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar a videoaula de hoje para responder esta pequena questão aqui. Criar um algoritmo que seja capaz de exibir o fatorial de um número informado pelo usuário utilizar o for, certo? Utilizando o for, que é um comando de looping muito semelhante a um enquanto, mas aqui o while, né, no caso. Que nós vamos utilizar o for e eu vou explicar como ele funciona para vocês. Bem, na questão nós teremos de pegar um número informado pelo usuário e nós temos aqui o nosso scan, certo? Que é a nossa variável criada scan e lá o nosso import do scan, ok? Para não reescrever tudo de novo, eu já tinha feito o código, estava fazendo outra videoaula, mas aconteceu um errozinho aqui que eu vou já explicar para vocês qual é. Então, eu resolvi continuar de onde eu parei, mas aqui eu vou explicar o código todinho que eu já tinha feito, ok? Nós criamos aqui a nossa variável inteira número, num, que no caso esta variável vai servir para armazenar o valor que o usuário digitar, ok? E criamos nossa variável inteira calc, que vai servir para armazenar o resultado da multiplicação do número fatorial. Lembrando, quem não sabe o que é um número fatorial, por exemplo, vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, nós temos 6 fatorial. O que é 6 fatorial? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Que vai dar, aí, no caso, se eu não me engano, 720. Então, isso é um número fatorial. Quando você pega um número e multiplica até sua totalidade. Temos aqui nossa variável calc, que já foi inicializada com o valor 1, depois eu vou explicar. E aqui nós pedimos systemout.println. Digite o número para ser feito o seu fatorial. Para ser feito não é legal, para ser calculado o seu fatorial. O usuário vai digitar lá e nós vamos armazenar utilizando o scanNextInt, que é o número inteiro, na nossa variável num que a gente criou, ok? E aqui nós vamos para a parte principal do nosso código, que é o nosso for. No for, nós podemos inicializar, no caso que nós fizemos, nós inicializamos, colocamos a nossa condição e o nosso incremento, certo? Aqui nós temos a inicialização do nosso contador, que eu inicializei com o valor 1. Nós temos a nossa condição, que este contador vá de 1, que é o início dele, até ele ser menor ou igual que o número digitado pelo usuário que a gente acabou de armazenar aqui. E nós vamos a cada loop acrescentar um número ao nosso contador, ok? Acho que eu não preciso muito explicar o porquê do contador, porque é muito semelhante ao while. O while nós já vimos na videoaula passada, certo? E aqui nós vamos o nosso cálculo. Aqui o calc irá armazenar o nosso contador da vez, vai depender do número que o usuário digitar, né? O limite dele, no caso, né? Que ele sempre vai iniciar com 1, vezes a nossa variável calc, que nós criamos e já inicializamos com 1. Bom, pessoal, por que eu inicializei com 1? Existem muitas formas, claro, de fazer esse código, mas inicializei com 1 porque, por exemplo, se o meu contador fosse 1, seria menor e o nosso usuário tivesse digitado aqui 10, por exemplo. Se o número contador fosse 1, o contador seria menor ou igual a 10? Sim, exatamente, seria menor ou igual a 10. E aqui ele não contaria esse mais na primeira rodada, somente a partir da segunda. Então, ele faria o quê? Nosso contador é 1. 1 vezes calc, que é 1, vai ser 1, certo? Se eu tivesse deixado 0 aqui, seria 1 vezes 0. E qualquer número vezes 0 é 0. Vocês estão entendendo aí? Isso quer dizer que se eu deixasse 0 no meu calc, e ele armazenasse 0 como resultado,
Toda vez que esse contador fosse incrementando, por mais que ele fosse 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 vezes 0, o resultado seria 0. Por isso, nós temos que deixar o nosso cálculo como 1, ok? E no mais aqui apenas a nossa resposta. System.out.println, vamos imprimir o nosso resultado. O resultado do número num, digitado pelo usuário, fatorial é calc, que no caso a cada looping vamos armazenar em calc o valor da multiplicação do número digitado pelo usuário, desse contador que vai ser todo o tempo incrementado como 1, 2, 3, 4 fatorial, até o seu limite, ok? Vamos fazer um teste agora, né? Aqui nós temos um dos testes que eu fiz, que foi o do 6. Calculando fatorial, vamos aqui. Um número fácil de se calcular fatorial, 4. O fatorial de 4 é 24. Porque 4 fatorial vai ser igual a 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Que vezes 1 vai dar os mesmos 24. Vamos tentar de novo aqui com um número maior. Por exemplo, agora 10 fatorial. Vamos utilizar aqui 10 fatorial. E o número 10 fatorial vai dar este número absurdo aqui. Lembrando, pessoal, não pense que 10 fatorial é 10 vezes 10, porque tipo raiz quadrada, essas coisas. Não é. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Vocês podem fazer esse cálculozinho aí. Fazer lá o exemplo do 6. Só mais um exemplo aqui por último. Que é o 6. 6 fatorial é 720. Bom, pessoal, é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se tiver faltado alguma coisa, podem colocar aí